Com a Bíblia aberta, eu queria trazer à tua memória o que está acontecendo aqui. Nós estamos no momento em que Paulo chegou em Jerusalém. Capítulo 22, Paulo, que estava, de certa forma, com uma direção muito forte para ele ir para Jerusalém. Ele não sabia direito o que iria acontecer com ele, mas ele estava se preparando para tudo que viria, porque a expectativa era de cadeias e sofrimentos. Em cada lugar que ele passava indo em direção a Jerusalém, ele, de certa forma, fora avisado de que haveria muitas prisões, tribulações, angústias, e ele estava determinado. Ele estava determinado. E ele disse várias vezes, e nós limos isso várias vezes, que ele estava pronto. Ele estava pronto para sofrer por Jesus, ele estava pronto para ser preso por Jesus, ele estava pronto até para morrer por Jesus Cristo. E ele sabia qual era a carreira que lhe estava proposta. Então ele sabia o que ele devia fazer e para onde ele deveria fazer. E tendo a visão, e aí visão é mais importante do que condição, isto é, entender qual é o propósito, o projeto, o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida, é o que é mais importante. Talvez o que caminha junto com essa importância é obedecer a visão. Porque tem muitas pessoas queridas que sabem o que Deus tem para eles, sabem o que Deus espera deles, mas eles de alguma maneira negociam, fogem do chamado, do propósito, da visão dada por Deus. Paulo não. Paulo vai, no final já da sua vida, ele vai escrever que ele não foi desobediente à visão que ele teve, ele não foi desobediente. E é isso que está em jogo aqui. Se eu e você somos do Senhor e somos obedientes à sua chamada, isto é, à sua visão, ao plano que Deus tem para você, Deus tem para mim. Ora, a Bíblia diz que nós, tudo que formos fazer, seja em palavra, seja em ação, a gente deve fazer em nome do Senhor Jesus. Então, nós somos os seus embaixadores, nós somos os seus filhos, nós somos os seus enviados, nós somos, você é, nós somos participantes disso. Então a pergunta sempre é, Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer que nós levemos? Senhor, qual é a tarefa que temos que cumprir? Até onde nós temos que ir? Até onde vamos caminhar e até onde vamos fazer? O que o Senhor tem para mim e tem para você? Esse é o ponto central. Paulo, convicto daquilo que Deus tinha para ele, Paulo, vou dizer assim, coerente com o chamado que havia recebido, agora ele diz, eu preciso ir para Jerusalém. E aí chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, tudo que havia preparado, falado, avisado, acontece. Porque aqui no capítulo 22, Paulo está preso. Paulo foi levado, levou uma surra, Paulo apanhou, e não apanhou mais porque o comandante da tropa aqui entrou e pegou e levou para um lugar chamado Fortaleza, e lá ele ficou. Ele ficou até que ele vai, pela primeira vez, no capítulo 22, expor a sua defesa. Expor a sua defesa. Aqui no capítulo 22 é a segunda vez que Lucas registra o momento histórico, o fato da conversão de Saulo. É muito interessante porque Lucas gasta, eu diria, 3 momentos para contar a mesma história. Cada parte dessa história tem um dado novo, tem algo elucidativo, tem algo que vai dando mais profundidade, mas principalmente é algo que monta e remonta e explica
e fortalece não só o chamado de Paulo, a autoridade de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo, porque Paulo viu Jesus, Paulo teve um encontro com Jesus na estrada e ele vai cego para Damasco, e lá em Damasco aparece um homem judeu chamado Ananias que fala para ele, olha, o que acontece? Levanta e invoca o nome do Senhor Jesus, né? e recebe o Espírito e é batizado. Então esse Ananias chega, e isso acontece em Damasco. Então são dois pontos, um na estrada e outro na cidade de Damasco. E é a história da mudança, da metanoia, da conversão de Paulo, né? A conversão de Paulo. Interessante é que Paulo escreve aos Romanos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nessa história que ele conta novamente da sua conversão, nós podemos dividir assim: na estrada de Damasco, Paulo tem um encontro assim, chocante com Jesus, que lhe provoca, eu diria, cegueira física e um grande turbilhão na sua mente e coração, né? Eu diria que ele caminha apertado. Ele foi levado até Damasco cego, com um monte de coisas passando pela sua cabeça, porque você lembra que quando Saulo sai de Jerusalém, ele sai com cartas e autoridade nas mãos para ele perseguir aos cristãos, que não eram chamados de cristãos, mas eram chamados de a seita do Nazareno, não é? Os do caminho. A palavra cristão não era um uso habitual. O que ele não percebia é que ao perseguir aos cristãos, ao perseguir aos da seita da seita do Nazareno, ao perseguir esses homens e mulheres, ele não estava perseguindo homens e mulheres, ele estava perseguindo ao próprio Jesus, ao próprio Senhor Jesus. Uau, isso aqui é fantástico, mas Paulo ainda não tinha percebido, não é? E de certa forma se cumpre o que estava lá em Gênesis, no capítulo 12, quando diz o pai falando a Abraão no seu chamado: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em outras palavras, um compromisso de cuidado. Então, quando alguém persegue um filho de Deus, quando alguém zomba o filho de Deus, quando alguém nega uma palavra, ele está ofendendo, negando, atacando, perseguindo o próprio Senhor Jesus. Né? Assim como quem der água a um pequenino está dando para Jesus. Quem cuidar de um pequenino está cuidando de Jesus. Fazendo para as pessoas, nós estamos fazendo para Jesus. Fazendo para você e fazendo para mim, está fazendo para Jesus. Essa é a grande tônica. Então, quando Saulo vai nesse processo de perseguição, ele tem um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Olha só. E aí você pega aqui do capítulo 22 até o versículo de número 5. Vamos ler? Olha aqui, Atos 22, do 1 ao 5. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu. Nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, famoso Gamaliel, né? Um escriba reconhecido e famoso. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Interessante a expressão que ele usa, sendo zeloso para com Deus. E ele diz,
eu zeloso para com Deus, assim como vocês são. Interessante porque lá em Romanos ele vai escrever que os judeus têm zelo, porém faltando entendimento. Tem zelo pelas coisas de Deus, mas falta entendimento. Interessante, porque tem pessoas que são religiosas, zelosas. Tem pessoas que são zelosas na sua religiosidade ou até na sua manifestação acerca do cristianismo. Aí são zelosas, são pessoas comprometidas, mas lhe falta de alguma forma, um entendimento. E isso tem muito na Bíblia. Começamos lá com Jó, a partir do sofrimento, e Jó diz, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Né? O Pedro, andando com Jesus, Jesus diz assim, que dizem os homens que eu sou? E Pedro e os discípulos dizem que o senhor é Elias, ou então é João Batista, é um dos profetas. Tá bom. Mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro rapidamente vai, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quer dizer, Pedro tá entendendo, tá falando coisas com coisas que ele já tinha percebido. E aí logo imediatamente Jesus começa a falar que ele está indo para Jerusalém, que lá ele vai sofrer, que lá ele vai passar as dificuldades e que vai morrer. E aí Pedro chama ele do lado e diz, tem dó de ti mesmo, Senhor? Tal não vai acontecer. Senhor, por favor, pensa positivo. E aí Jesus diz para ele, arreda Satanás, não cogita das coisas de Deus. Uma hora diz que foi Deus que revelou. Na hora, quer dizer, Pedro ainda não conseguia compreender que o Cristo, o mesmo, o Messias, que ele já estava entendendo que Jesus era o Cristo, mas que ele haveria de morrer na cruz. Está entendendo? A visão de Pedro ainda está sendo aberta, o entendimento dele está abrindo. Ele não percebe. Tem muita gente que tem zelo, mas falta entendimento. Aqui ele usa essa expressão. Olha, eu era zeloso para com Deus, assim como todos vós. Sois zelosos. Zelosos, né? Cuida com zelo, limpa, né? Preserva. Gente caprichosa. Diz mais no versículo 4. Tão zeloso eu era que eu persegui este caminho. Observe que na sua Bíblia o caminho está com letra maiúscula, né? É um C maiúsculo. Eu persegui este caminho. Com certeza ele está se referindo àquilo que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí, por muitos anos, ali no início do Evangelho, a igreja era conhecida como os do caminho. Olha que lindo! Eu sou da igreja do caminho, eu sou da igreja que anda em Jesus, eu sou da igreja, eu sou um crente, eu sou daquele que quer ser imitador de Jesus, quer estar nele, enraizado nele, apaixonado por ele, obediente nele. E aí ele diz, eu persegui este caminho. Eu persegui o caminho que leva à vida eterna. Eu persegui o caminho que é Jesus. E quando ele fala que persegui a igreja, a Jesus, ele está se referindo, lembra, quando ele ficava segurando as roupas e o pessoal, para jogar pedra mais fácil, então as roupas ficavam ali, Saulo ficava vigiando, para eles jogarem pedra em Estevão. E ele diz, joga mais uma, ele torcendo por aquilo. Quando Estevão morre apedrejado, o Saulo não teve nenhum tipo de tristeza e remorso naquele momento. Aquilo mexeu com ele, porque ele vai contar essa experiência. Porém, ele assinava embaixo. Tanto é que ele sai assolando a igreja, sai assolando as casas dos irmãos, prendendo, e depois pede carta para ir mais longe. Quer dizer, ele não tem medida para perseguir aos filhos, aos crentes, àqueles que eram do
caminho. Do caminho. Você é o quê? Eu sou um crente. O que você faz? Eu estou no caminho, eu estou em Jesus. Eu sou obediente à sua verdade e à sua palavra. Então, o primeiro nome, a primeira identificação é Paulo dizendo, olha, eu persegui este caminho, letra maiúscula, até a morte. Prendi, joguei no cárcere homens e mulheres, prendendo e metendo em cárcere, em cadeias, homens e mulheres. Aí menciona a morte de Estevão, porque ele fala, e matando, até a morte. Então eu era zeloso, eu era tão zeloso pela minha religiosidade, por aquilo que eu recebi, que eu matava. Olha que crítica feroz a gente já tem aqui para esse tipo de religiosidade que persegue as pessoas, levando a pessoas até isso, até presídios e mortes e perseguições. Porque a minha religião, porque a minha igreja, porque o meu isso, o meu aquilo outro é mais importante do que uma vida, do que pessoas. O evangelho sempre prima pela vida. O evangelho é daquelas pessoas que estão no caminho. E o caminho, por favor, é Jesus. Ora as bolas, o que é estar no caminho é ser imitador de Jesus. Paulo diz isso, sede meus imitadores como eu sou imitador de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Em outras palavras, Jesus é o homem perfeito, Jesus é o alvo, Jesus é o objetivo. Né? Quando você diz eu quero ser cristão, ele está dizendo eu quero ser como Jesus, eu quero estar no caminho. É muito mais do que você frequentar uma igreja. Quando eu falo frequentar um grupo qualquer. Tem muita gente que frequenta a igreja e perdeu de vista o caminho. Não é? Agora, em vez da igreja estragar isso, nós precisamos sempre restaurar, resgatar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu posso até não gostar, você pode até não gostar, você pode até falar, eu prefiro ficar em casa. Ficar em casa, querido, mas o corpo de Cristo é a igreja. Você sozinho não é a igreja. O máximo que você é membro. Né? É uma mão, é um braço, é um nariz, é uma orelha. O máximo que eu sou é membro. E uma orelha sozinha, não anda, não cheira, não fala, ela escuta. O corpo sem uma orelha fica esquisito, mas sobrevive. O corpo sem uma mão sobrevive. E aí Jesus diz, é melhor entrar maneta no reino dos céus do que com as mãos todas e ser lançado no inferno. É melhor entrar perneta sem uma perna do que com as duas e ir para o inferno. Então, o corpo sobrevive. Mas a perna, a mão, a orelha, os membros cortados não subsistem. Não subsistem. Mas a ênfase de ser corpo, isto é, de ser igreja, é zelar para que a gente ande todos juntos no caminho. Então, o Saulo perseguia a igreja. Saulo perseguia os do caminho. Saulo era perseguidor até a morte. Essa é a descrição. A sua religiosidade, o seu zelo, estava levando-o a perseguir, a matar, a difamar, a ser zeloso, porém sem entendimento. Versículo 5 do capítulo 22 diz que são testemunhos sumo sacerdote, todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados, prender todo mundo, para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Isso é o que estava no coração. Eu vou prender todo mundo, vou manietar e vou trazê-los para que eles sejam punidos, porque eles estão desobedecendo à lei. Não é? A lei, estão desobedecendo a lei que os nossos antepassados receberam. E eu sou zeloso. No versículo 6,
ele vai aqui descrever o encontro. Diz lá no versículo 6. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E eu caí por terra. Uma luz, não era o sol, era muito maior do que o sol do meio-dia. Brilhou ao redor de mim. E aí as pernas me faltaram. Caiu por terra. Aliás, abrindo uma pergunta, vira e mexe eu vejo alguém falando assim, e aí Paulo caiu do cavalo. Não tem um lugar na Bíblia que fala que Paulo estava a cavalo, gente. Não tem nada. Eu não sei quem inventou o cavalo, nem botou ele em cima de um cavalo. Dificilmente ele estaria de cavalo. E aí diz que ele caiu por terra. E ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo questiona, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, o do caminho, aquele que vocês chamam da seita, do Nazareno. Eu sou o Nazareno. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo. Só Saulo está entendendo aquele negócio, viram a luz, o pessoal está vendo que o negócio está ofuscando Saulo, Saulo cai por terra, mas eles não conseguem compreender, ouvir a voz. Interessante que lá no capítulo 9, se você puder, pega na sua Bíblia, vá lá no capítulo 9, rapidinho, só para você ver como é que Saulo aqui registra. No capítulo 9, Saulo registra assim, Lucas registra assim, e que ele pegou cartas das sinagogas para ir para versículo de 2. Caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estado afora, aproximando-se de Damasco, subitamente, com uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele lhe respondeu, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Olha só, aqui em 22, volta para 22, no capítulo 22, Lucas registra que Paulo conta só isso. E então perguntei, versículo 10, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Então muitas pessoas dizem que Saulo se converteu na estrada de Damasco. Eu diria que o processo de conversão em Saulo começa na estrada com um encontro com a luz. Mas ele ainda não sabe o que é para fazer. A luz diz, tem homens que vão te dizer o que é para fazer. Eu acho interessante, o próprio Senhor Jesus poderia ter dito para Saulo, ali, cara a cara. Mas não, ele diz, você entra lá e vão te dizer. Quem vai dizer? Quem vai dizer? Jesus está passando a mensagem para nós, a responsabilidade humana, a responsabilidade de compartilhar, de levar a mensagem, de falar do Evangelho, de proclamar o Evangelho. Essa responsabilidade é humana. Jesus podia ter falado direto, não podia? Claro que podia. Saulo, é o negócio seguinte, você está isso, arrepende, invoca o meu nome. Ele podia ter falado, mas não falou, Falou que ele ia entrar em Damasco e lá iam dizer para ele o que ele devia fazer. E aí diz o texto, olha lá, versículo de número 11 do capítulo 22. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Então um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei,
tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, versículo 12, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, preste bem atenção o que Saulo registra. Disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista. Olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados, de nossos pais, de antemão te escolheu. Te escolheu para quê? Presta atenção aí. Para conheceres a sua vontade. Veres o justo, Jesus. E ouvir uma voz da sua própria boca. Que coisa. O Ananias disse para ele: o Senhor te escolheu. Escolheu Saulo de uma maneira muito especial agora. Saulo vê e Saulo ouve a voz. Por quê? Terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Ele te chamou, ele te deu experiências, ele te deu um encontro, ele te deu coisas, porque você vai ter que ser testemunha em todos os lugares. De certa forma é a reafirmação da questão apostólica, mas reafirmação da questão do chamado e a reafirmação daquilo que Deus tem para ele, mas também tem para você e para mim. As experiências que Deus deu para Paulo são experiências de Paulo e ele vai ter que ser testemunha das experiências. As experiências que eu tenho com Jesus são minhas experiências. As experiências que você tem de Jesus são tuas experiências, mas as nossas experiências ela têm um propósito para que nós sejamos testemunhas. Interessante, porque em Atos 1:8, Jesus disse para os apóstolos: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ora as bolas. O que significa ser testemunha? É compartilhar, é contar, é dizer que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele toma conta de nós, que Ele nos ama, que Ele nos perdoou, que Ele nos tem preparado a vida eterna, que nem olhos viram, nem ouvidos, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Em outras palavras, tudo que você já tem recebido de Deus e tudo que você ainda haverá de receber de Deus deve servir para uma coisa, para você dar testemunha. Para você dar testemunho, para você compartilhar, para você não se acovardar, para você não se intimidar, para você não se esconder, para você dizer assim: eu tenho algo que Deus me deu. Jesus tem falado comigo, Jesus me ensinou, Jesus se revelou a mim, Jesus cuidou de mim, Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me libertou. Para abrir a boca e compartilhar. O Ananias foi lá. E aí, só que Ananias fala assim, de uma maneira dura praticamente, porque olha só o versículo de Números 16. Ele acaba de chegar e diz assim: olha, o Deus de nossos pais te escolheu e se revelou a você e te falou contigo e deu a você um ministério. Para quê? Ora as bolas, para testemunhar a todas as nações. Para você conhecer vontade, conhecer o seu propósito, o que ele sonha, o que ele quer. E aí, o Ananias fala assim: por que então você está enrolando? Ó, por que te demoras? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Em outras palavras, levanta-te, invoca o nome dele, invoca. Você sabe que há uma diferença entre crer e invocar. Acho que isso é muito forte desde a conversão de Saulo. E lá em Romanos, se você puder, vai lá em Romanos rapidinho, deixa o dedinho aí em Atos, e vai em Romanos, capítulo de número 9, deixa eu ver se é 9. Cadê?
10, 9. Eu inverti aqui o 9 com o 10. Em Romanos 10, 9, Paulo diz assim, ó, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, se com tua boca confessares a Jesus como teu dono, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com tua boca confessar que Jesus Cristo é teu Senhor, Jesus Cristo é meu Senhor, Ele é que manda em mim. Se lá dentro, se aquilo que você fala tem eco dentro do seu coração, interessante, porque aquilo que você fala eu posso ouvir, mas o seu coração eu não consigo ouvir, a não ser que isso vá se traduzindo em obras e palavras e em vida. Então, pelos frutos daquilo que tem no seu coração, eu conheço. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele vê o seu coração. Então, quando você diz eu creio, Ele sabe se você de fato crê. Não é? Ele sabe se de fato crê. É com Ele. É com Ele. Versículo 10 aí de Romanos diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a sua boca confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Rico para com todos quem? Os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste bem atenção agora. Paulo está dizendo que para que alguém seja salvo, para que alguém encontre com o Senhor e possa dizer, eu sou dele e eu vou estar com ele eternamente. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando eu partir, eu vou estar com ele, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quando, né, crente é salvo. Crente é salvo? Que crente é esse que é salvo? Aquele que invoca o nome do Senhor. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E olha, por favor, como é que Paulo vai tecendo isso aí no versículo 14. Porque ele faz uma escadinha do caminho contrário. Ó, ele diz lá, todo aquele que invocar o nome do Senhor, salvo. Aleluia. Aí ele diz, como porém invocarão aquele em que não crerão? Como crerão naquele em que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Em outras palavras, aqui, baixinho, aqui eu recebo chamado. Você tem que dar testemunho. E aí eu digo, sim, Senhor, eu vou sair. Então eu vou sair para dar testemunho. Ó, meus pezinhos, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então os meus pezinhos me levam. E aí quando os meus pezinhos me levam, eu falo, eu prego, eu vou falando. Daquilo que eu prego, algumas pessoas ouvem aquilo que eu estou falando. Aliás, muitas pessoas escutam. Mas algumas pessoas ouvem, dão ouvidos. Ó, epa, olha o que esse cara está falando, olha o que essa mulher está falando, olha essa palavra que está sendo anunciada. Deram ouvidos. E aí, no seu coração, ele diz assim, nós cremos. Então, eu prego, muitas pessoas escutam. Dos que escutam, alguns ouvem. Dos que ouvem, alguns creem. Alguns creem. Nem todo mundo que ouve crê. Ah, que legal, gostei dessa palavra. Aliás, nós mesmos, eu mesmo, quantas vezes eu ouvi gente pregando o evangelho perto de mim, mas eu não manifestei fé. Ah, para depois, para lá, para cá.
Aí depois chegou um ponto que é verdade, é isso mesmo, eu também acho, eu também acredito, eu acredito em Jesus, eu acredito. Então tem muitas pessoas, ainda mais no Brasil, se você perguntar, não, acredita em Jesus, acredita em Deus, Deus é bom, Deus é joia, Deus é joinha, Deus é legal. No Brasil, isso é fácil. A pergunta é, dos que creem, quantos invocam? Tiago vai escrever dizendo que até o diabo crê. Já pensou? Então aqui nós precisamos dar um peso. Quando alguém diz assim, todos os que creem são salvos, eu vou dizer, opa, tem que dar um peso, tem que dar um grau nesse crer. O que é dar esse aperto? Porque se eu creio, eu preciso fazer com que aquilo que eu estou crendo se torne efeito na minha vida. Entende? Eu preciso pegar o Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, reina sobre a minha vida. Vem, Senhor, e toma posse. Já não, Paulo escreve isso em Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, Jesus não é um visitante, alguém que fica do lado de fora e quando eu estou apertado eu digo, Jesus me socorre, Jesus, não, agora é, Senhor Jesus, toma conta da minha casa, toma conta da minha vida, vem, Senhor Jesus. Invocação, gente, é você chamar para dentro, invocação é você dizer, Senhor, reina aqui dentro, reina, eu não quero só apenas saber que o Senhor existe, eu não quero apenas ouvir boas palavras, eu não quero apenas cantar um cântico, eu não quero apenas saber que quando eu estou apertado eu posso pedir ajuda, né? Não quero apenas ser alguém que quando eu estou me afundando, eu digo, Senhor, me socorre, e Jesus vem e me socorre. É verdade que ele vem e socorre, mas invocar significa habita comigo como nenhum outro amigo nessa vida toda jamais conseguiu. Entra, toma posse, fé, reina, vai direcionando, vai enchendo o Santo Espírito, enche a casa, domina os ambientes. A gente vai fazendo morrer a nossa natureza terrena para que essa natureza espiritual que vem pela presença do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo, inunde o nosso ser. Invocar eu diria, esse grau de peso, quando você diz, todo mundo que crê vai para o céu. Eu vou dizer uma coisa para você, nem todo mundo que crê vai para o céu. Porque Tiago diz que até o diabo crê. Até o diabo sabe. Então tem muita gente que diz, eu creio em Jesus, mas não, não está nem aí para Jesus, isto é, não está nem aí para a sua igreja, não está nem aí para a sua palavra, não está nem aí para a obra que ele quer, não está nem aí para obedecer a missão, não está nem aí para, entendendo o chamado, obedecer. Então que tipo de crente é esse? Que tipo de crente é esse? Não é à toa que Ananias, quando vai chegando lá para Saulo, diz assim, olha, ele fez coisa maravilhosa, o Deus de nossos pais, que coisa fantástica, ele apareceu para você. Cristo Jesus apareceu para você, ele fez você ouvir a voz para que você agora seja testemunho. Por que demora? Arrepende dos teus pecados. Arrependimento. Conversão tem a ver com arrependimento. Arrepende dos teus pecados. E invoca o nome do Senhor Jesus. Invoca. Às vezes nas nossas igrejas, eu mesmo já fiz isso. A gente está lá pregando empolgado e aí diz assim, quem quer receber a Jesus, levante a sua mão. E a gente não ensina que aquele ato de levantar a mão tem um peso maior. Porque levantar a mão significa dizer, Senhor Jesus, reina. Né? Um ato, seria um ato de invocação. Um ato de dizer assim, eu recuso, eu peço perdão dos meus pecados, eu já vivi uma vida vivendo
religiosamente, às vezes zeloso, cumpridor dos meus deveres, gente muito boa, pago minhas contas, se brincar até dizimista não é? E cumpridor, ofertante, pode ser, mas nunca entrou ali e disse: vem, Senhor, eu me rendo. Não sou eu mais que é para viver, é o Senhor. Toma conta. Este meu vaso, este meu corpo é teu. Impressionante, porque Paulo vai falar isso em Romanos 12, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Em outras palavras, eu tenho para mim que ele está se referindo exatamente a esse ato profundo de conversão, quando você chega com a sua vida e levanta e diz: Senhor, eu te entrego. Vem, Senhor Jesus, vem. Toma o primeiro lugar na minha vida, domina, reina, coloca a casa em ordem, Senhor. Tá tudo doido, papai. Eu fiz tanta lambança nessa vida, estou com meu coração quebrado, a minha casa está quebrada, eu gasto onde não devo gastar, eu me perco, entendeu? Às vezes, não é? A vida vai ficando tão bagunçada. E invocar é dizer: Senhor, entra. Coloca a casa em ordem, Senhor. Coloca meu coração. Às vezes a gente vai de uma maneira religiosa, zelosa, mas a gente perdeu de vista que Ele quer ser o primeiro, o Senhor, no meu, no seu coração. Então aqui, quando Paulo novamente, ou Lucas, de certa forma, registra novamente a conversão de Saulo, ele está reforçando isso, reforçando o seu chamado, sim, o chamado já lá na conversão. Lá. Por quê? Porque ele é um vaso escolhido. Assim que você também é um vaso escolhido. Você também é um vaso escolhido. Que você e eu sejamos vasos de honra, que eu e você sejamos vasos que digam: Senhor, cumpra em mim. Que eu e você possamos dizer: Senhor, toma aqui a minha vida no teu altar. Toma aqui. E vamos falar, vamos dar testemunho, vamos compartilhar, vamos dar testemunho. Eu conheço tantas pessoas que foram tão ricamente abençoadas de tantas maneiras, tantas maneiras. Aliás, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas as pessoas se acovardam, ficam intimidadas, têm vergonha de falar do caminho, têm vergonha de... Eu sou de Jesus. Ele me alcançou. Ele mudou a minha história. Não mudou ainda? Invoca-o. Você crê em Jesus, mas ainda não invocou? Quando terminar essa live aqui, querido, curva seus joelhos aí e diz para Ele: Senhor, eu te invoco. Não sou eu mais que mando. Não sou eu mais que determino. Eu quero que o Senhor mande na minha vida. E aí você vai ler a Bíblia, e você vai orar, e você vai perguntar para Ele: Senhor, é esse o caminho que eu devo ir? É assim que devo fazer? E você vai olhando e vai crescendo na palavra e vai dizendo: sim, Senhor, é a tua vontade, é o teu querer. É o Senhor. Ele é o Senhor. Amados, quando Paulo está falando para o grupo de judeus que estão querendo bater nele, quando ele termina o discurso, aqui no versículo 21, e ele diz: mas ele disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios.
No versículo 22, ouviram-no até esta palavra, e então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. O povo saiu gritando, querendo, mata, mata, mata. Às vezes você pode ser cheio do Espírito, e nem cheio do Espírito, certas pessoas vão ouvir e dar crédito. O resultado não é nosso, é dele. O que compete a mim e a você? Testemunhar, pregar, não se envergonhar, falar, orar, cantar, exaltar. O que compete a mim e a você? Adorá-lo, proclamar, convidar. O restante não compete a você nem a mim. Compete a mim viver, compete a mim e a você andar no caminho. Se 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, compete a você ficar firme. Se tem pessoas que estão causando escândalo ou estão ficando escandalizadas, compete a mim e a você ficar no caminho. Se tem pessoas desanimadas ou se tem pessoas enlouquecidas, compete a mim e a você sobriedade no caminho. Se tem pessoas que estão sem fé ou sem amor, compete a você e a mim no caminho. Sem amor não somos nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Então reavives o dom de Deus que há em ti, fica firme e vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos olhar para Jesus e vamos dizer assim, esse é o nosso alvo, eu quero ser como ele. Não estou, Paulo não esteve, não era perfeito, nós não somos, mas a gente esquece das coisas que para trás ficam e prosseguimos para o alvo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê a graça de, a semelhança de Paulo, crescer. A semelhança de Paulo, olhar para o seu passado, olhar para a história da sua vida, olhar para a sua conversão, olhar para aquilo, e se está faltando alguma coisa, se você já ouviu falar de Jesus, se você até crê nas coisas da Bíblia, crê, mas você nunca, de fato, disse, Senhor, vem. Você nunca o invocou. Agora, se você ouviu, se você crê, se você o invocou, vai dando glória, vai louvando ao Senhor, porque Ele tem prometido para você a vida. Quem invocar o nome do Senhor, este será salvo. É do Senhor. Ele não nos deixa. Somos salvos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Temos vida eterna, não mais morte eterna. Eu não preciso, nem você precisa ter medo, nem de morte, nem de vida. Nem da morte, nem da vida. A gente só precisa dizer, Senhor, estou em tuas mãos. E não há mãos mais poderosas do que a dele. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero pedir que o Senhor visite a cada um que nos ouve. Visite com o teu amor de misericórdia. Visite, Senhor, e vê o coração de cada um. Vê, Senhor, a nossa fé. Vê, Senhor, se somos de fato os teus. E, Senhor, derrama sobre nós a tua graça e a tua bondade. Levanta um povo para te servir, um povo para te adorar e viver na plenitude do teu Espírito. Tem misericórdia de nós te rogamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, boa noite para você, viu? Que a paz do Senhor Jesus te fortaleça e que você fique firmado na verdade daquele que tem Jesus, que invocou o nome do Senhor Jesus, este é salvo, mesmo que multidões queiram te linchar, como aconteceu aqui com Paulo, mas que você esteja firmado, alegrado, firmado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
que ninguém arranque-se de você. Pelo contrário, que você esteja firmado nesta palavra de vida, e que você deixe a vida do Senhor inundar a sua e obedeça a sua palavra e seja fiel até o fim. Ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore pelos nossos missionários aqui no Sul, não é? Então ore pelo Felisberto, pastor Antônio Felisberto ali em Colombo, ore pelo Hernani Licínia ali em Foz do Iguaçu, ore por Felipe aqui em Joinville e ore por nós aqui também em São Francisco do Sul, e ore perguntando a Deus se você não deve vir participar conosco do Impacto Missionário que vai ser em janeiro aqui em São Francisco. Nós esperamos você e eu espero que você esteja pronto para ouvir a voz do Senhor e tenha possibilidade, disponibilidade para estar conosco. Um beijo no coração e até semana que vem, na paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.